E água está dentro desse aspecto. Não é? Dentro desse aspecto. Aliás, uma coisa muito interessante é que na imprensa o pessoal diz que o desperdício de água no Brasil é, sei lá, 40%, 50% e tal. O que às vezes fica, e talvez isso devesse ser corrigido pela imprensa, é que não é propriamente desperdício de água. Deveria se chamar água não faturada. E nesses 45%, por exemplo, acho que é o caso de Pernambuco, 25% é roubo, que é o chamado jacaré. Né? E o restante, 20%, então já não é 45%, é 20%, realmente tem vazamento, tem mensuração inadequada, tem outros detalhes. Mas você vê 25% de roubo de água. Então, uma empresa que produz 100 e só recebe sobre 55, todas essas empresas de água têm sérios problemas. A cidade de Tóquio tem hoje um nível de água não faturada de 2%. E nós tentamos até perguntar, né? A gente ficou com vergonha de perguntar direto, aí ficamos cercando o problema e tal. E nós tínhamos um assistente que viajou com a gente, o professor Shinohara, que é da nossa universidade, ele é de origem japonesa, e ele tem um assistente que nos acompanhou porque ela é japonesa e fala português e fala japonês, claro, japonês. Aí ela nos fez entender que ele não estava entendendo o conceito da nossa questão. Por quê? Porque não tem roubo de água. Tudo bem, então essa é uma ação social. Olha, eu entendo que é preciso colocar água em certos lugares, porque com o crescimento assim doido das nossas cidades, é claro que começa a juntar gente num canto, precisa de água, precisa de luz elétrica e etc. Mas de repente você vê todo um problema de esgoto, sei que você joga água onde? Joga o esgoto na rua, e isso cai lá no canal, cai num regato desse e leva para aí, e vai estragando tudo. Né? Quem lê a história do Rio de Janeiro sabe o problema de saúde pública por causa desse tipo de coisa na cidade do Rio de Janeiro, que culminou com todo aquele problema de febre amarela, toda aquela revolta, e etc., que a gente sabe lá de Oswaldo Cruz. Então, é preciso a gente educar até a própria imprensa, para não simplesmente falar pelo falar, ou não falar pelo impacto que causa, mas ter conhecimento de causa daquilo que está se dizendo. E não só tem o problema de você contaminar, é claro que você tem que procurar atender essas populações, mas a gente não, às vezes, no estado em que nós vivemos, da maneira como as coisas são feitas, a gente não consegue atender. Então, a gente contamina o meio ambiente. A água, você faz furo nos canos, a água é de excelente qualidade. Mas você, na hora que você faz um furo, você criou uma fonte de contaminação. Não é? Então, essas coisas nós queremos, né, de uma maneira insistente, de uma maneira séria e de uma maneira também generosa, porque é preciso nós entendermos a água no seu aspecto não apenas econômico, mas no seu aspecto social. Né? Entendemos esse complexo que se forma da água, do esgoto, etc., das nossas cidades. E isso é uma das coisas que nós queremos desenvolver no LACUA. Né? Não pretende ser um laboratório ou um centro que traga para si tudo que tem que ser visto de água, mas ele procurará, sem dúvida, ser um centro de disparo, né? Um trigger, um motivador, porque já existem muitos grupos dentro da universidade, departamentos, que desenvolvem suas atividades junto com a Compesa, e a gente tem que cada vez aumentar mais esse número e agregar. Mas nós precisamos ter um foco especial, essa é a ideia, e que seja um elemento de estímulo, de motivação e de entrada em colégios, em pessoal de indústria, etc., para que nós consigamos ter um entendimento adequado do que significa água, meio ambiente e vida. E essa é uma das coisas que nós pretendemos fazer. Coisa de velho.
não tem mais o que fazer, fica fazendo coisa desse tipo. Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos com mais nossos pesquisadores.